Hoje em dia tem sido muito comum as intolerâncias alimentares, principalmente intolerância ao glúten e à lactose. Hoje eu quero falar para vocês sobre a intolerância ao glúten e pensar, refletir sobre isso. Então, por que que as pessoas têm desenvolvido mais a intolerância ao glúten? Existem várias causas e se fala muito da questão genética e dos hábitos alimentares do dia a dia. Mas é sempre importante a gente compreender a linguagem, entender o sintoma, porque sempre tem um processo emocional por trás disso. Lá no inconsciente, nas nossas memórias, vinculadas às emoções que estão associadas às memórias. E quando a gente tem emoção ruim associada à memória, a gente gera adaptação celular e a adaptação celular gera mudança fisiológica. E isso pode se manifestar como sintomas ou doenças, que, por exemplo, a intolerância ao glúten, que o pessoal chama da doença celíaca. Mas basicamente é a intolerância ao glúten. E o que acontece? O intestino delgado, quando ele recebe o alimento e tem ali a proteína do glúten, o organismo entende que aquilo é uma ameaça e ataca, e aí causa um processo inflamatório, que aí gera uma série de sintomas, né, até machucando ali o intestino. E aí o que acontece? Isso cai lá no intestino delgado, o intestino delgado entende que né, identifica aquela proteína, entende que tem que atacar, que é uma ameaça, e aquilo causa um processo inflamatório forte, abrupto, causando uma série de sintomas. E por que será que isso acontece? Então, sempre é essa questão. O intestino delgado, ele está muito vinculado, muito relacionado às questões de absorver. Então, o que na vida está difícil de absorver? Qual é o problema de absorver? Quais são as situações de vidas que estão acontecendo, que está dificultando, que está sendo difícil de absorver a informação, de absorver aquilo que está acontecendo? Isso é uma das características. Então, o que acontece? No dia a dia, se a gente vai passando situações de vida diárias, questões no trabalho, questões familiares, questões financeiras que a gente vai tendo dificuldade de absorver, são situações realmente difíceis, isso pode começar a gerar um ataque, né? Ele gera uma intolerância a absorver aquele processo. Então, aquilo que cai está sendo uma ameaça. E o comando para o sistema imunológico é ataca. Aí isso se chama de doença autoimune. E aí esse ataque começa a produzir processos inflamatórios. Mas a gente também precisa olhar para questões mais antigas, que estão lá no inconsciente. Porque essas situações de vida, muitas vezes atuais, o que elas vão fazer? A, Elas estão trazendo algo que a gente está atraindo para aquele momento, mas que isso já pode estar a tempos do nosso inconsciente para serem tratadas. Então, questões vinculadas à raiva, que geram ira, raiva, revolta, que são muito complicadas de absorver. Então, por exemplo, abuso infantil, pai e mãe, às vezes, ou outros familiares que batiam muito agressivos. Uma infância que eu fico com muito medo e muita raiva, porque eu apanho muito, é, ou sou muito cobrado. São sempre situações que são difíceis de absorver, situações que são sempre, elas vêm como uma sensação de ameaça mesmo, porque elas são ameaçadoras. É sempre um desapontamento, sempre uma frustração, e aquilo é sempre muito difícil de absorver. Nada do que eu faço tá bom. É sempre difícil, eu não sei qual vai ser a reação, se eu vou apanhar, se eu tô fazendo certo, se eu tô fazendo errado, porque sempre tá errado. Então são situações de vida, principalmente lá na infância, que podem trazer essa questão desse medo, sabe? Sempre vem algo agressivo. E isso gera ira, raiva, frustração, que ficam guardados e se manifestam através do que? Do eu não consigo absorver isso. Como tem a questão genética, a gente pode ter uma propensão a desenvolver aí a questão da doença celíaca ou a intolerância ao glúten, exatamente porque já está com uma predisposição. Então, no momento desfavorável, vinculado a uma questão de digestão, que aí tem a ver com a absorção, isso gera e ativa esses genes podem se manifestar e aí gerar essa intolerância. Então, tratar a intolerância ao glúten, né, essa doença celíaca, ela é muito importante, tanto no aspecto físico, então dos tratamentos convencionais, tratamento médico, nutricional,
mas também do tratamento emocional, de explorar o inconsciente, de explorar as questões que possam estar envolvidas nesse processo. É muito importante, porque não adianta se a gente não tira o comando de memória. Se o organismo está vinculado a memórias, e a memória eu não consigo absorver esse tipo de situação, por exemplo, de agressividade, né, situações de abuso, que geram muita ira, raiva, elas não são absorvíveis. Então, o que vai acontecer? Eu vou, em situações do dia a dia, que eu tiver dificuldade de absorver a situação, eu posso dar o comando para o meu organismo rejeitar. E aí eu aumento ou pioro essa intolerância. Então é muito importante a gente olhar para os aspectos emocionais também. Então, se você se identifica com essas questões, se você tem aí um diagnóstico, ou você já sabe que tem intolerância ao glúten, busque ajuda, não só a convencional, mas também das terapias integrativas. O Theta Healing é uma técnica que pode explorar bastante as memórias inconscientes e ajudar a desbloquear memórias que possam estar vinculadas com essa questão. A constelação familiar também pode explorar, porque essas dinâmicas que a gente traz de dificuldade de absorver, então as memórias que possam vir com a dificuldade de absorver essas situações, e até mesmo o que se passa na infância, com essas situações mais de ira, de raiva, de abuso, elas podem estar vinculadas às memórias genéticas que vêm dos antepassados. Então, são memórias que os antepassados passaram, coisas que vêm sendo carregadas, sendo passadas, né, de gerações, e a gente desencadeia aquele processo e a gente nem sabe porque é inconsciente. Então, a constelação familiar vai ajudar a tratar exatamente esse tipo de memória e desbloquear isso da sua vida, se for o seu caso. A nova medicina germânica, que é uma abordagem que traz bastante luz e entender a relação psicossomática da doença, entender, por exemplo, o órgão, o intestino delgado, o que está acontecendo ali, e entender qual é a relação emocional que está envolvida com isso, achar situações de vida que possam estar vinculadas à questão que aí nesse caso seria da dificuldade de absorver e ressignificar isso. Então nós temos muitas abordagens que podem ajudar. A acupuntura, que faz um reequilíbrio energético e através do reequilíbrio energético, ela regula o fluxo hormonal e os neurotransmissores, ajudando bastante o processo fisiológico e ajudando nessa questão. Então nós temos várias abordagens aí para ajudar. Procure ajuda, some no seu tratamento, porque você só vai ter ganhos com isso, tá bom? Então, é isso, pessoal. Até mais.